A narrativa da criação do mundo e da queda do homem nos primeiros capítulos do livro de Gênesis é uma das histórias mais conhecidas e impactantes de toda a Bíblia. Ela não apenas estabelece as bases teológicas para a fé judaica e cristã, mas também oferece uma compreensão fundamental da condição humana e do relacionamento entre Deus e a humanidade. No começo, antes de qualquer coisa existir, o mundo estava sem forma e vazio, e as trevas cobriam a face do abismo. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. Esse é o início do relato da criação em Gênesis 1, onde Deus, por meio de sua palavra, cria o mundo em 6 dias. Cada dia da criação é marcado por Deus, trazendo à existência diferentes aspectos do universo. A luz, o céu, a terra, os mares, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais terrestres, os pássaros e, finalmente, o homem e a mulher, à sua própria imagem e semelhança. Essa criação ordenada e intencional de Deus destaca sua soberania e poder como Criador do universo. Ele não apenas traz à existência todas as coisas, mas também as declara boas, demonstrando sua bondade e amor pela criação. A criação do homem e da mulher, como a coroa da criação, reflete a intenção de Deus de ter um relacionamento íntimo e pessoal com sua criação. No entanto, esse relacionamento é rapidamente interrompido pela entrada do pecado no mundo. No segundo capítulo de Gênesis, somos apresentados a Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Eles são colocados no jardim do Éden, um paraíso terrestre cheio de beleza e abundância, com apenas uma restrição. Eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentação vem na forma da serpente, que questiona a palavra de Deus e semeia dúvidas na mente de Eva. Ela cede à tentação e come do fruto proibido, oferecendo-o também a Adão, que também come. Nesse momento, o pecado entra no mundo e a queda da humanidade se torna inevitável. Suas ações desobedientes rompem sua comunhão com Deus e trazem consequências desastrosas, não apenas para eles mesmos, mas para toda a criação. A queda do homem tem várias camadas de significado e consequências. Primeiro, ela resulta na consciência do pecado e da vergonha diante de Deus. Adão e Eva percebem que estão nus e tentam se esconder da presença de Deus no jardim. Segundo, ela traz maldições sobre a terra, incluindo dores no parto para as mulheres e o trabalho árduo para os homens. Terceiro, ela resulta na expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, privando-os do acesso à árvore da vida e da presença imediata de Deus. No entanto, mesmo em meio à queda e suas consequências, há indícios de esperança e redenção. Logo após a queda, Deus pronuncia uma promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, apontando para a futura vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Além disso, ele veste Adão e Eva com túnicas de pele, simbolizando a provisão de Deus para cobrir sua nudez e protegê-los da vergonha. A história da criação do mundo e da queda do homem nos primeiros capítulos de Gênesis é uma narrativa rica e complexa que estabelece as bases para toda a história da redenção que se desenrola ao longo do Antigo e do Novo Testamentos. Ela revela a natureza de Deus como Criador e sustentador do universo, o valor e a dignidade da humanidade como imagem de Deus e a realidade do pecado e suas consequências para o mundo. Ao mesmo tempo, ela aponta para a esperança da salvação e da restauração, que é encontrada somente em Cristo. A história do dilúvio e a subsequente aliança estabelecida por Deus com Noé são narrativas fundamentais do Antigo Testamento, presentes nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. Estes eventos oferecem uma visão profunda sobre a relação entre Deus e a humanidade, bem como sobre a natureza do julgamento divino e da graça redentora. A narrativa
começa com a descrição do estado moral da humanidade nos dias de Noé. A maldade dos seres humanos havia atingido níveis alarmantes e a terra estava cheia de violência e corrupção. Isso entristeceu profundamente o coração de Deus, que decidiu destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio catastrófico. No entanto, Deus encontrou Noé, um homem justo e íntegro, e decidiu preservá-lo e a sua família. Deus instrui Noé a construir uma arca para abrigar a si mesmo, sua família e representantes de todas as espécies de animais da terra. Essa arca seria um meio de preservação em meio ao dilúvio iminente. Noé obedece fielmente às instruções de Deus e constrói a arca de acordo com suas especificações. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Esse ato de obediência e fé de Noé é um tema recorrente na história, destacando a importância da confiança em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Quando a arca é concluída, Noé e sua família entram nela, acompanhados pelos animais que foram designados por Deus. Então, as águas do dilúvio começam a cobrir a terra por 40 dias e 40 noites, exterminando toda a vida terrestre, exceto aquela que estava protegida dentro da arca. O dilúvio é uma demonstração do juízo divino sobre o pecado e a maldade da humanidade, mas também é um ato de purificação e renovação da terra. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e toda a criação. Ele promete nunca mais destruir toda a vida por meio de um dilúvio e estabelece o arco-íris como um sinal dessa aliança. Este arco-íris serve como um lembrete da promessa de Deus e como um símbolo de esperança para toda a humanidade. A aliança de Deus com Noé é um exemplo notável da sua graça e misericórdia, mesmo em meio ao juízo. A história do dilúvio e da aliança com Noé tem várias camadas de significado teológico e moral. Em primeiro lugar, ela destaca a santidade e justiça de Deus, que não pode tolerar o pecado e a maldade. O dilúvio é um lembrete solene do juízo divino sobre a rebelião e desobediência da humanidade. No entanto, ao mesmo tempo, a história também revela a graça e a misericórdia de Deus, que oferece uma oportunidade de salvação e renovação para aqueles que confiam nele. Além disso, a história do dilúvio e da aliança com Noé
tem implicações importantes para a compreensão da soberania de Deus sobre toda a criação. Ele é retratado como o Criador e sustentador do universo, que tem o poder de julgar e restaurar conforme a sua vontade. A aliança com Noé também estabelece um padrão para a relação entre Deus e a humanidade, baseada na fidelidade mútua e na confiança na palavra divina. Em última análise, a história do dilúvio e da aliança com Noé nos desafia a considerar nossa própria resposta à graça e ao juízo de Deus. Assim como Noé, somos chamados a confiar em Deus, obedecer à sua vontade e viver em aliança com Ele. O arco-íris continua a ser um lembrete tangível dessa aliança divina, uma promessa de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. A história da Torre de Babel e a subsequente dispersão das nações, conforme descrita no capítulo 11 do livro de Gênesis, é uma narrativa fascinante que oferece insights profundos sobre a natureza humana, a diversidade linguística e cultural, bem como a soberania de Deus sobre todas as nações da Terra. A história começa com a humanidade vivendo em uma única comunidade e falando uma única língua. Eles decidem construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, desafiando assim o próprio Deus. Este empreendimento arrogante e desafiador revela a ambição desenfreada e a rebelião dos seres humanos contra o Criador. Deus, ao ver o que os seres humanos estavam fazendo, decide intervir. Ele desce para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e reconhece que, se não interferisse, não haveria limite para o que eles poderiam realizar em sua rebeldia. Por isso, decide confundir suas línguas, para que não possam mais se entender uns aos outros. Essa confusão linguística leva à dispersão dos habitantes da cidade por toda a terra. Eles abandonam a construção da cidade e da torre e se espalham, cada grupo indo para uma direção diferente, levando consigo sua própria língua. Este evento marca o surgimento de diferentes culturas e civilizações ao redor do mundo, cada uma com sua própria língua, costumes e identidade. A dispersão das nações na Torre de Babel tem implicações profundas para a diversidade linguística e cultural da humanidade. Ela não apenas explica a origem de diferentes idiomas e tradições culturais, mas também destaca a beleza e a complexidade da variedade humana. Ao invés de ver a diversidade como uma maldição, podemos vê-la como uma expressão da criatividade de Deus e uma oportunidade para aprendermos uns com os outros. Além disso, a história da Torre de Babel também nos lembra da soberania de Deus sobre todas as nações da Terra. Ele é retratado como aquele que pode frustrar os planos dos seres humanos e que pode usar até mesmo os eventos mais aparentemente caóticos para cumprir seus propósitos. Apesar da rebeldia da humanidade, Deus continua no controle e trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por fim, a história da Torre de Babel nos desafia a refletir sobre nossa própria busca por poder e prestígio. Assim como os construtores da torre, muitas vezes somos tentados a buscar a grandeza e a glória por nossos próprios esforços, sem reconhecer nossa dependência de Deus. A história nos lembra da importância de humildemente submeter nossos planos e ambições à vontade de Deus, confiando nele para orientação e direção em nossas vidas. Em resumo, a história da Torre de Babel e a dispersão das nações são elementos fundamentais da narrativa do Antigo Testamento que nos oferecem insights valiosos sobre a diversidade humana, a soberania de Deus e a natureza da condição humana. Ela nos lembra da importância de valorizar e celebrar a diversidade linguística e cultural, ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa necessidade de confiar em Deus e submeter nossos planos a Ele. Se você está gostando do conteúdo até agora,
Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre a Palavra de Deus. A história da chamada de Abraão e da promessa da terra prometida, como registrada no livro de Gênesis, no capítulo 12, é um dos relatos mais significativos e impactantes do Antigo Testamento. Ela marca o início da história do povo de Israel e estabelece as bases para a jornada espiritual e física de Abraão e sua descendência. A narrativa começa com Deus dirigindo-se a Abraão, que na época ainda era chamado de Abrão, e fazendo-lhe uma promessa extraordinária. Deus ordena a Abraão que saia de sua terra natal, de sua família e da casa de seu pai, e vá para uma terra que ele lhe mostrará. Esta ordem é acompanhada por uma promessa grandiosa. Deus fará de Abraão uma grande nação e o abençoará. Ele fará seu nome grande, e Abraão será uma bênção. Além disso, Deus promete abençoar aqueles que abençoarem Abraão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa chamada e promessa marcam um ponto crucial na história da redenção e da revelação de Deus ao homem. Abraão, até então, era apenas mais um indivíduo em uma sociedade antiga. Mas agora, ele é chamado por Deus para um propósito divino muito maior. Ele é escolhido para ser o pai de uma nação especial, através da qual Deus cumprirá seus propósitos redentores para toda a humanidade. A obediência de Abraão à chamada de Deus é notável. Ele parte com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Essa jornada é marcada por desafios e provações, mas Abraão permanece fiel à promessa de Deus. Ao chegar a Canaã, Deus aparece a Abraão novamente e renova sua promessa de dar aquela terra à sua descendência. Abraão, então, constrói um altar ao Senhor como um ato de adoração e reconhecimento da fidelidade de Deus. Este ato de culto é uma expressão tangível da fé e da devoção de Abraão e serve como um modelo para todas as gerações futuras de crentes. A promessa da terra prometida é uma das promessas mais importantes e recorrentes do Antigo Testamento. Ela representa não apenas uma terra física, mas também uma terra de bênção, prosperidade e presença divina. É uma terra onde o povo de Deus pode habitar em comunhão com Ele e cumprir seus propósitos para as suas vidas. A história da chamada de Abraão e da promessa da terra prometida tem implicações significativas para a compreensão da fé judaico-cristã. Ela estabelece Abraão como o pai da fé e um exemplo de confiança e obediência a Deus. Além disso, ela aponta para o papel central de Israel na história da redenção e prefigura o cumprimento final das promessas de Deus em Jesus Cristo. Essa história também desafia os crentes a seguirem o exemplo de Abraão em sua fé e obediência a Deus. Assim como Abraão confiou na promessa de Deus e obedeceu à sua chamada, também somos chamados a confiar nas promessas de Deus e seguir sua vontade em nossas vidas, mesmo quando isso nos leva a lugares desconhecidos e desafiadores. Em resumo, a chamada de Abraão e a promessa da terra prometida são elementos cruciais da história do Antigo Testamento que destacam a fidelidade e o poder de Deus em cumprir suas promessas. Elas lembram aos crentes da importância da fé e obediência a Deus e apontam para o cumprimento final de todas as promessas de Deus em Jesus Cristo. A história da vida de José no Egito, como registrada nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis, é uma das narrativas mais ricas e inspiradoras do Antigo Testamento. Ela nos oferece uma visão profunda sobre a providência divina, a fidelidade humana e o propósito redentor de Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. A história começa com José, um jovem cheio de sonhos e promessas, sendo vendido como escravo por seus próprios irmãos.
Essa venda é resultado da inveja e do ciúme de seus irmãos em relação a ele, motivados pelos sonhos que José teve, nos quais ele se via exercendo autoridade sobre eles. José é levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó, onde ele serve fielmente, mesmo em meio a injustiças e tentações. A fidelidade de José é posta à prova quando ele é falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão. No entanto, mesmo na prisão, José continua a confiar em Deus e a servir aqueles ao seu redor. Sua habilidade de interpretar sonhos, dada por Deus, o coloca em posição de destaque dentro da prisão. E ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, prevendo sua libertação e sua execução, respectivamente. Esses acontecimentos preparam o cenário para um momento decisivo na vida de José, quando ele é chamado para interpretar os sonhos do faraó. Deus revela ao faraó, por meio de José, que haverá 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome no Egito e em toda a terra. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeia como governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura para enfrentar os anos de escassez que virão. A ascensão de José ao poder no Egito é um testemunho da providência e da graça de Deus em sua vida. O que seus irmãos pretendiam para o mal, Deus usou para o bem, conforme José mesmo reconhece mais tarde ao se reunir com eles. José, agora em posição de autoridade, é capaz de perdoar seus irmãos e reconciliar-se com eles, restaurando o relacionamento familiar que havia sido quebrado anos antes. A história de José no Egito é um exemplo vívido do princípio bíblico de que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Apesar das injustiças e sofrimentos que José enfrentou, Deus estava sempre presente, dirigindo seus passos e cumprindo seus propósitos através dele. José confiou em Deus mesmo quando sua vida parecia estar fora de controle, e Deus o honrou e o exaltou no tempo certo. José confiou em Deus mesmo quando sua vida parecia estar fora de controle, e Deus o honrou e o exaltou no tempo certo. Além disso, a história de José também nos ensina importantes lições sobre perdão, reconciliação e resiliência. José não apenas perdoou seus irmãos pelo que fizeram, mas também os confortou e os ajudou em sua hora de necessidade. Ele escolheu não permitir que o ressentimento e o rancor dominassem seu coração, mas em vez disso, optou por seguir o caminho do perdão e da reconciliação, refletindo assim o caráter de Deus. Em suma, a história da vida de José no Egito é uma narrativa poderosa e inspiradora de fé, fidelidade e redenção. Ela nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, e nos encoraja a buscar seu propósito e vontade para nós, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A história da libertação do povo de Israel do Egito, conforme narrada nos capítulos 1 a 15 do livro de Êxodo, é um dos relatos mais icônicos e poderosos do Antigo Testamento. Ela não apenas descreve um evento histórico crucial na formação do povo de Israel, mas também revela muitos aspectos importantes sobre a natureza de Deus e sua relação com seu povo escolhido. Tudo começa com o crescente temor dos egípcios em relação ao povo de Israel, que havia se multiplicado consideravelmente na terra do Egito. O faraó, preocupado com a possibilidade de os israelitas se tornarem uma ameaça à segurança nacional, ordena que todos os recém-nascidos do sexo masculino sejam lançados no rio Nilo. No entanto, a coragem e a astúcia das parteiras hebreias, juntamente com a providência divina, garantem que Moisés, o futuro líder do povo de Israel, seja poupado e eventualmente adotado pela filha do faraó. Moisés, criado como príncipe egípcio, eventualmente foge do Egito após matar um egípcio que estava espancando um hebreu.
Ele se refugia na terra de Midian, onde se casa e vive como pastor por muitos anos. No entanto, sua vida é transformada quando Deus o chama para liderar o povo de Israel à liberdade da escravidão no Egito. Deus se revela a Moisés na forma de uma sarça ardente, ordenando-lhe que vá ao faraó e exija a libertação de seu povo. Moisés, inicialmente relutante e inseguro de sua capacidade de liderar, obedece ao chamado de Deus e vai ao Egito. Ele enfrenta o faraó com a mensagem de libertação, acompanhado de sinais e maravilhas realizados por Deus, incluindo pragas que afligem o Egito, desde a transformação da água em sangue até a morte dos primogênitos. Após uma série de confrontos e negociações com o faraó, finalmente chega a hora da libertação do povo de Israel. Deus ordena que o povo celebre a primeira Páscoa e instrui Moisés a conduzi-los através do Mar Vermelho, que é milagrosamente dividido, permitindo que os israelitas atravessem em segurança enquanto o exército egípcio é engolido pelas águas quando tentam persegui-los. A libertação do povo de Israel do Egito é um evento de proporções épicas, marcado por milagres e intervenção divina. Ele simboliza não apenas a libertação física de uma nação da escravidão, mas também a libertação espiritual do jugo do opressor. Ao longo do Êxodo, vemos a fidelidade inabalável de Deus em cumprir suas promessas, sua capacidade de realizar milagres e sua disposição em guiar e proteger seu povo. Além disso, a libertação do Egito estabelece as bases para a relação entre Deus e seu povo escolhido. Os israelitas são lembrados repetidamente de que foram libertados do Egito com um propósito específico, para serem um povo santo e uma nação sacerdotal, servindo e adorando o Senhor. Eles são instruídos a lembrar-se da libertação do Egito e a viver em conformidade com os mandamentos de Deus como expressão de sua gratidão e devoção. Em resumo, a história da libertação do povo de Israel do Egito é um dos pontos altos do Antigo Testamento, marcando o início de uma nova era na história do povo de Deus. Ela nos ensina lições poderosas sobre a fidelidade de Deus, sua capacidade de realizar milagres e sua disposição em libertar e guiar seu povo. Ao mesmo tempo, nos desafia a lembrar-nos da libertação que recebemos em Cristo e a viver de acordo com os propósitos e princípios de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A entrega dos 10 mandamentos e a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel no Monte Sinai, conforme descrito em Êxodo 19:20, representa um dos momentos mais significativos e solenes da história do Antigo Testamento. Esses eventos não apenas estabelecem as bases para a relação entre Deus e seu povo escolhido, mas também delineiam os princípios morais e éticos fundamentais que guiarão a vida do povo de Israel e, posteriormente, influenciarão o pensamento moral e ético de muitas sociedades ao longo da história. A narrativa começa com Deus instruindo Moisés a subir ao Monte Sinai, onde ele irá se revelar ao povo de Israel e estabelecer uma aliança com eles. Moisés sobe ao monte, e lá Deus fala com ele em meio a trovões, relâmpagos e uma densa nuvem, indicando sua presença e santidade imponentes. Deus instrui Moisés a lembrar ao povo de Israel de como ele os libertou do Egito e os conduziu em segurança até aquele ponto, demonstrando seu amor e fidelidade para com eles. Então Deus faz uma proposta ao povo de Israel. Se eles obedecerem à sua voz e guardarem sua aliança, então eles serão para ele um tesouro especial, uma nação santa. O povo, reconhecendo a grandiosidade e a santidade de Deus, responde afirmativamente, comprometendo-se a obedecer a tudo o que ele ordenar. Este acordo marca a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel, baseada na obediência mútua e no compromisso de ambos os lados. Em seguida, Deus convoca Moisés ao topo do Monte Sinai,
para entregar os 10 mandamentos, que são os termos específicos da aliança entre ele e o povo de Israel. Os 10 mandamentos são uma lista de princípios éticos e morais que abordam as relações humanas, a adoração a Deus e a conduta pessoal. Eles incluem mandamentos como: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura e não matarás, entre outros. A entrega dos 10 mandamentos é acompanhada por uma manifestação impressionante da presença de Deus no Monte Sinai, incluindo trovões, relâmpagos, uma densa nuvem e o som de uma trombeta muito forte. Estes fenômenos naturais, juntamente com a voz de Deus, falando os mandamentos, impressionam e aterrorizam o povo de Israel, levando-os a pedir a Moisés que interceda em seu nome para que não tenham mais que ouvir a voz de Deus diretamente. Moisés desce do monte e apresenta os 10 mandamentos ao povo de Israel, que aceita esses mandamentos como a palavra de Deus e se compromete a obedecê-los. Moisés, então, escreve os mandamentos em tábuas de pedra, que serão colocadas na Arca da Aliança como um testemunho duradouro da aliança entre Deus e seu povo. Os 10 mandamentos e a renovação da aliança no Monte Sinai têm implicações profundas e duradouras para a fé e a prática religiosa do povo de Israel. Eles estabelecem os fundamentos da lei moral e ética que regerão a vida do povo de Israel e moldarão sua identidade como uma nação santa. Além disso, eles servem como um modelo e um padrão para a conduta ética e moral em muitas tradições religiosas e culturais ao redor do mundo. Em resumo, a entrega dos 10 mandamentos e a renovação da aliança no Monte Sinai representam um momento crítico na história do Antigo Testamento, marcando o estabelecimento dos termos da relação entre Deus e seu povo escolhido. Esses mandamentos não apenas delineiam os princípios morais e éticos fundamentais que guiarão a vida do povo de Israel, mas também têm um impacto duradouro na história da religião e da ética em todo o mundo. Se você está gostando do conteúdo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre a Palavra de Deus. A história da conquista da Terra Prometida, conforme registrada nos capítulos 1 a 24 do livro de Josué, é um dos momentos mais emblemáticos e significativos do Antigo Testamento. Ela representa a realização de uma promessa feita por Deus a Abraão séculos antes, quando ele prometeu dar a terra de Canaã à descendência de Abraão como herança eterna. A narrativa não apenas descreve a vitória militar do povo de Israel sobre os habitantes da terra, mas também revela importantes lições sobre fé, obediência e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A história começa com a morte de Moisés e a nomeação de Josué como seu sucessor para liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Deus instrui Josué a ser forte e corajoso, encorajando-o a confiar na sua presença e nas suas promessas enquanto enfrenta os desafios que estão por vir. Josué, então, prepara o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã, confiante na orientação divina e no poder de Deus para dar-lhes a vitória sobre seus inimigos. A primeira grande vitória de Josué ocorre em Jericó, uma cidade fortificada e estratégica. Deus ordena a Josué que marche ao redor das muralhas da cidade durante 7 dias, enquanto os sacerdotes tocam trombetas. No 7º dia, as muralhas de Jericó caem miraculosamente, permitindo que o exército de Israel entre e conquiste a cidade. Esta vitória demonstra claramente o poder de Deus em cumprir suas promessas e em dar vitória ao seu povo quando eles confiam nele e o obedecem. A partir de Jericó, o povo de Israel continua a avançar pela terra de Canaã, enfrentando diversas batalhas e desafios ao longo do caminho. Em cada etapa, eles são incentivados a confiar em Deus e a permanecerem fiéis à sua aliança.
Deus lhes promete que estará com eles onde quer que forem e que lhes dará a terra que jurou a seus antepassados. O povo de Israel, por sua vez, é exortado a obedecer fielmente à lei de Deus e a não se desviarem para a direita ou para a esquerda. Ao longo do processo de conquista, vemos exemplos de fé e obediência, bem como momentos de desobediência e consequências para o povo de Israel. Por exemplo, a derrota em Ai ocorre devido à desobediência de Israel em relação às instruções de Deus. No entanto, após a correção e a restauração da aliança, o povo de Israel é bem-sucedido em suas empreitadas militares e continua a avançar na conquista da terra. Finalmente, após muitas batalhas e conquistas, a terra de Canaã é distribuída entre as 12 tribos de Israel, cumprindo assim a promessa de Deus a Abraão. Josué, em um discurso comovente, lembra o povo das muitas bênçãos que receberam de Deus ao longo de sua jornada e os exorta a permanecerem fiéis ao Senhor e a servirem apenas a Ele. O povo de Israel responde renovando sua aliança com Deus e se comprometendo a servi-lo e obedecê-lo em todos os aspectos de suas vidas. A história da conquista da Terra Prometida é mais do que apenas uma série de batalhas militares e conquistas territoriais. Ela é uma narrativa profundamente espiritual que revela a fidelidade e o poder de Deus em cumprir suas promessas e em conduzir seu povo em direção ao cumprimento de seu plano para eles. Ao mesmo tempo, ela também destaca a importância da fé, obediência e compromisso do povo de Israel em seguir a Deus em todas as circunstâncias. Em resumo, a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué é um dos pontos culminantes da história do Antigo Testamento, marcando a realização da promessa de Deus a Abraão e o estabelecimento do povo de Israel na terra que lhes foi prometida. É uma história de fé, coragem e confiança em Deus que inspira e desafia os crentes de todas as gerações a seguirem o Senhor com todo o seu coração, mente e força. O período dos juízes em Israel, descrito nos livros de Juízes e 1 Samuel, é um dos períodos mais turbulentos e significativos da história do Antigo Testamento. Este período é caracterizado por um ciclo contínuo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação, à medida que o povo de Israel oscila entre a fidelidade a Deus e a idolatria. A história dos juízes começa logo após a morte de Josué, o líder que sucedeu Moisés e conduziu o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Sem uma liderança centralizada, Israel passa por um período de desordem e instabilidade, no qual cada tribo age de forma independente. É neste contexto que surgem os juízes, líderes carismáticos e ungidos por Deus, escolhidos para libertar o povo de Israel da opressão estrangeira e conduzi-los de volta à adoração verdadeira. O livro de Juízes registra o ciclo repetitivo de apostasia e restauração que caracteriza este período. O povo de Israel se afasta de Deus, adotando os costumes e religião dos povos ao seu redor, o que leva à opressão por parte de nações estrangeiras. Em sua aflição, o povo clama a Deus por socorro e ele, em sua misericórdia, levanta um juiz para libertá-los e restaurar a ordem. Entre os juízes mais conhecidos estão nomes como Otniel, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Cada um deles enfrenta desafios únicos e exibe características individuais, mas todos eles são instrumentos nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos e libertar seu povo da opressão estrangeira. No entanto, apesar das vitórias e libertações proporcionadas pelos juízes, o ciclo de apostasia e opressão continua, evidenciando a tendência persistente do povo de Israel para o pecado e a desobediência. No entanto, apesar das vitórias e libertações proporcionadas pelos juízes, o ciclo de apostasia e opressão continua,
evidenciando a tendência persistente do povo de Israel para o pecado e a desobediência. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. É neste contexto que surge a necessidade de uma liderança mais permanente e centralizada em Israel. O povo de Israel clama por um rei para governá-los, seguindo o exemplo das nações ao seu redor. Embora este pedido seja uma rejeição da soberania de Deus sobre eles, ele, em sua providência, concede ao povo o rei que eles desejam. O livro de 1 Samuel relata a transição para a instituição da monarquia em Israel, com a unção de Saul como o primeiro rei. Saul é escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel, mas sua ascensão ao trono é marcada por desobediência e orgulho. Apesar de ter sido chamado por Deus para liderar Israel, Saul falha em obedecer plenamente aos seus mandamentos, o que eventualmente leva à rejeição de sua dinastia como a linha real escolhida por Deus. Apesar dos fracassos de Saul, a instituição da monarquia em Israel é um marco significativo na história do Antigo Testamento. Ela estabelece uma forma de governo mais estável e centralizada, que perdurará pelos séculos seguintes, até o exílio babilônico. Além disso, ela prepara o caminho para a vinda do maior rei de Israel, Davi, que será escolhido por Deus para liderar seu povo segundo o seu coração. Em resumo, o período dos juízes em Israel e a instituição da monarquia representam uma fase crucial na história do Antigo Testamento, marcada pela luta entre a fidelidade e a desobediência do povo de Israel e pela transição para uma forma de governo mais centralizada. Estes eventos são um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre as nações e da importância da obediência e da confiança nele para o cumprimento de seus propósitos. Os profetas desempenharam um papel crucial na história do Antigo Testamento, agindo como mensageiros de Deus para o seu povo e guiando-os através de tempos de crise, arrependimento e exílio. Nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, encontramos uma rica tapeçaria de profecias, advertências e promessas divinas que moldaram o destino e a identidade do povo de Israel. O profeta Isaías, conhecido como o Príncipe dos Profetas, viveu durante um período tumultuado da história de Judá, testemunhando a ascensão e a queda de reis,
bem como a ameaça iminente da invasão assíria. Isaías recebeu visões poderosas de Deus, revelando tanto a santidade e justiça de Deus, quanto a corrupção e rebelião do seu povo. Ele proclamou mensagens de julgamento contra o pecado e a idolatria, mas também ofereceu palavras de esperança e promessas de restauração para aqueles que se voltassem para Deus em arrependimento. O profeta Jeremias, muitas vezes chamado de profeta chorão, viveu em um período ainda mais sombrio da história de Judá, testemunhando a queda de Jerusalém para os babilônios e o subsequente exílio do povo de Israel. Jeremias foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe para ser um profeta às nações, anunciando juízo sobre o pecado e a idolatria de Israel, mas também oferecendo a promessa de um novo pacto e restauração futura para o povo arrependido. Ezequiel, por sua vez, profetizou durante o exílio babilônico, enquanto ele e seu povo estavam longe de sua terra e de seu templo. Ezequiel foi chamado a proclamar a palavra de Deus a um povo desanimado e desiludido, oferecendo-lhes esperança e consolo em meio ao seu sofrimento. Suas visões extraordinárias, como a visão dos ossos secos e a visão do vale de ossos secos, simbolizavam a restauração espiritual e física de Israel através do poder de Deus. Em todos os três profetas, vemos um tema comum: a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do seu povo. Apesar dos muitos pecados e rebeliões de Israel, Deus continuou a amá-los e a procurar sua restauração. Os profetas foram chamados a agir como mensageiros de esperança, mesmo quando enfrentavam a oposição e a rejeição de seu próprio povo. Durante os períodos de exílio, os profetas desempenharam um papel ainda mais crucial, oferecendo ao povo de Israel uma voz de consolo e orientação em meio ao seu sofrimento. Eles proclamaram a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parecia perdido. Eles instaram o povo a se arrepender de seus pecados e a confiar na misericórdia e no perdão de Deus. Além disso, os profetas também anunciaram uma mensagem de esperança para o futuro, prevendo o dia em que Deus restauraria seu povo e os traria de volta à sua terra. Eles anteciparam a vinda do Messias, o servo sofredor, que redimiria Israel e estabeleceria um reino de justiça e paz. Em resumo, os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel vital na história de Israel, oferecendo uma voz de advertência, esperança e restauração em tempos de crise e exílio. Sua mensagem continua a ressoar hoje, lembrando-nos da fidelidade de Deus em meio às nossas próprias dificuldades e nos apontando para a esperança e salvação encontradas somente nele.